Olá! Hoje eu quero falar com vocês algo muito importante, que são os principais bloqueios que você pode ter aí em você, que estão impedindo o seu processo de despertar e, consequentemente, a ascensão da nova Terra. Porque despertar não é um destino, é um movimento interno constante, que depende da nossa capacidade de lembrar quem nós somos e de sustentar essa frequência e de fazer escolhas alinhadas com isso. Porque quando a gente fala de nova Terra, de transição planetária, eu não estou falando de um lugar, eu estou falando de um estado vibracional coletivo. E esse estado, ele só nasce através das nossas pequenas decisões diárias. Eu sou a Vivi Varaldo e aqui na Matrix eu sou psicóloga e escritora, mas nesse espaço eu uso para expandir, a minha palavra, a minha voz, dentro desse processo de despertar como um guia, cumprindo aqui um dos meus propósitos de alma, que eu me lembrei aqui no meu processo de despertar espiritual. E o objetivo aqui é trazer um pouco mais de leveza e de conhecimento de como que você pode aprender a lidar com o seu processo de despertar. Então não deixe de deixar aqui nos comentários como que tem sido para você esse processo. É muito importante porque outras pessoas também podem se identificar com o seu processo. E assim, de forma coletiva, como é a intenção da nova Terra, da transição planetária, a gente faça isso juntos, de forma coletiva. Um dos maiores bloqueios para o despertar é o medo de sentir. As pessoas querem ascender sem tocar na dor, querem consciência sem vulnerabilidade, querem intuição sem atravessar a verdade emocional. Mas não existe expansão sem sentir. Como eu já falei aqui num outro vídeo, vou deixar aqui na descrição, o nosso corpo é a bússola da nossa alma, é o sentir. É quando ignoramos o corpo, ignoramos os sinais da própria consciência superior, através do medo de sentir, a gente se distancia do nosso próprio despertar. O medo de sentir adormece, dissocia e endurece. E uma pessoa desconectada de si não consegue ancorar a frequência da nova Terra. E aqui eu trago um antídoto para isso, que é a coragem. O medo de sentir, ele demanda uma coragem de se entregar para essa vulnerabilidade e de olhar esses aspectos de dor que precisam ser curados. Não existe uma alta vibração se você está carregando traumas da sua infância que te impedem de chegar nesse lugar vibracional muito elevado, que é onde é a sua vida do jeito que você sempre quis, do jeito que você sempre almejou, do jeito que a sua alma sempre pediu, que é diferente daquilo que o nosso pensamento sempre pediu. A gente acaba ficando tão distraído, com a vida dentro dessa matrix. Eu me lembro que assim que eu me formei na faculdade de psicologia, eu queria ser executiva de RH, eu queria ficar de terninho andando. Pra mim, sucesso era isso. E aí, de repente, eu fui me aproximando desse lugar, porque, eu tinha 21 anos quando eu me formei. E aí, eu fui me aproximando desse lugar, assim, galgando cargos. Aí, por fim, eu tava, assim, 26 anos, com crise de pânico, meu primeiro burnout da vida, falando, meu Deus do céu, não, parece que não era isso que eu queria, não era isso que eu queria viver. E aí a vida, ela, consequentemente, ela vai te levando para esses outros lugares. E nesse lugar de olhar o que o seu corpo está te trazendo, Quanto tempo eu neguei o sentido do meu corpo até ter a primeira crise de pânico na empresa? Para curar esse medo de sentir, a gente precisa se agarrar à coragem de se vulnerabilizar, de entrar num processo intenso de autoconhecimento para olhar essas dores, esses traumas. E dentro de um processo de despertar, você meio que não tem como escolher isso, porque você não tem uma escolha, porque é um processo que todas as pessoas que estão destinadas a entrar num processo de despertar espiritual, isso vai acabar acontecendo. Porque existe, sim, um trabalho do invisível e a sua mente, ela vai te demandando, como Jung já trazia, num processo de individuação, para que você olhe para esses traumas, essas dores que estão aí em você. Uma outra coisa que pode estar travando o seu processo de despertar é o apego a narrativas do ego. O ego, ele cria histórias sobre quem você acha que precisa ser para ser amado, aceito ou reconhecido.
E quando você estiver vivendo dentro dessas máscaras, não há espaço para uma alma respirar. A ascensão requer humildade espiritual, que não é diminuir-se para se reconhecer. É um lugar que você nunca vai chegar no topo total, porque a gente não tem nem a dimensão de o que é esse estado vibracional tão elevado, tão alto. É olhar para si mesmo com humildade espiritual e dizer, eu ainda tenho lugares internos que não enxerguei. E quando o ego assume o volante do carro da sua vida, a consciência fica lá no banco de trás. Então, para isso, a gente precisa entrar dentro desse antídoto, também numa coragem e a humildade espiritual para reconhecer que você precisa se trabalhar. E isso é de forma diária. Não dá para você entrar num aspecto da sua vida que fala assim, ai, tá bom, não vou olhar isso agora, eu vou tirar férias de mim mesmo, das minhas emoções, da minha vulnerabilidade, do meu ego. Ele não tira férias, ele vai estar acompanhando você aí, ó, de forma diária, 24 horas por dia, tentando te desviar, porque é isso que a Matrix faz, é isso que o nosso próprio ego, nessa narrativa de controle interno que a gente tenta ter, né? Então, o antídoto pro apego a narrativas do ego é a humildade espiritual, é esse reconhecimento que a gente sempre vai ter alguma coisa para se trabalhar. Uma outra coisa que pode estar travando aí o seu processo de despertar espiritual é a crença de que despertar é linear. Muita gente acaba se frustrando achando que por que eu voltei para um padrão antigo? Eu achava que eu já tinha superado isso. Mas o despertar, ele não é uma escada, ele é uma espiral. Você revisita os mesmos temas, mas em outras camadas, por uma outra perspectiva. Você consegue enxergar uma mesma situação de um outro lugar, porque é uma espiral. Quando você entende isso, você para de se culpar e começa a observar. Isso reduz a resistência interna. E onde não há resistência, há expansão. E aí aqui para o combate de crenças que a gente não precisa mais, porque as crenças elas funcionam da seguinte forma. Em algum momento da nossa vida, a gente precisava daquele tipo de pensamento. Então essa crença, em algum momento, ela foi importante para a sua própria sobrevivência. Mas nós mudamos, né? Então, para o seu despertar espiritual, você precisa aprender a questionar algumas crenças. E aí, como antídoto para isso, eu trago aqui uma ferramenta super poderosa da Byron Katie, que é um formulário de crenças limitantes, que é para questionar essas crenças. Então, você vai fazer algumas perguntas poderosas sobre crenças. E aí, você pode pegar essa crença, né, que está te impedindo aí, que eu trouxe aqui no vídeo, e qualquer uma outra que você tiver aí identificado na sua vida. Segura essas perguntas, elas são muito poderosas. Então, você vai pegar essa crença limitante e vai perguntar: isso é verdade? Essa crença, ela é uma verdade absoluta? A segunda pergunta: você pode dizer com absoluta certeza que essa crença, ela é verdade? Terceira pergunta: como você reage? O que acontece quando você acredita nesse pensamento? E quarta e última pergunta: quem você seria sem esse pensamento? E por fim, depois que você terminar de responder essas perguntas, você vai inverter o pensamento original dessa crença em possíveis variações para testar as perspectivas em alternativas que podem trazer aí expansão para você e responsabilidade interna. Daí eu peguei essa crença e fiz inversões, né? Tanto para o oposto quanto para o outro. Quando a gente pega e faz essa inversão dentro dessa crença de que o despertar é linear, então aí a gente pode encontrar: o despertar não é linear. Eu não sou linear dentro do meu processo de despertar. A vida não desperta de forma linear para mim. Faça aí com as suas crenças e me conta aqui nos comentários como que ficou essas inversões. Uma outra coisa que pode estar te atrapalhando aí dentro do seu processo de despertar espiritual é a falta de rituais, de ancoragem e de prática espiritual diária. A ascensão, ela não acontece só porque você quer, acontece porque você sustenta um campo. O espírito, ele precisa de práticas no corpo, porque a gente é
um ser espiritual vivendo uma experiência terrena em matéria. O espírito, ele precisa de práticas no corpo. Sem essa ancoragem, a consciência vira uma teoria, porque fica só na sua mente. As pessoas, elas se perdem porque vivem desconectadas do sagrado no cotidiano. A nova terra, ela nasce quando você transforma pequenos hábitos em portais de presença, como rituais simples, que eu já trouxe aqui, né, num vídeo, você pode assistir depois, mas fica aqui comigo nesse. Velas, práticas de respiração, a própria atividade física, como trazer consciência e movimento para o seu corpo, banhos, chás, orações, intenções, momentos de silêncio. O que atrapalha o despertar é acreditar que a espiritualidade depende de grandes eventos, mas ela não depende, ela depende de constância, de carinho e de micro-escolhas no seu dia a dia. Eu vou deixar aqui na descrição também o vídeo que eu falo sobre rituais para você começar a implementar isso no seu dia a dia. Outra coisa que atrapalha a gente no nosso processo de despertar são as relações desalinhadas. Quanta gente desperta e continua rodeada de pessoas que drenam a sua energia. Porque tem medo de romper, medo de ficar sozinha, medo de desagradar. Mas não existe despertar completo sem coragem relacional. Quando a gente acessa esses medos de romper, de ficar sozinha, de desagradar, já é um processo de cura interna dentro de traumas que a gente adquiriu lá na nossa infância. De rejeição, de abandono, que praticamente todos os seres humanos têm que lidar aí ao longo da própria vida. E quando você se força a caber em lugares que já não te comportam mais, a sua alma diminui de volume. A sua vibração, ela baixa, porque tem alguém ali que está desalinhado com o seu processo interno. E às vezes não é só uma pessoa, às vezes são várias pessoas. O campo, ele vibra mais alto quando você se permite estar onde a sua verdade pode respirar, onde você pode ser você. Sem uma cobrança dentro desse aspecto do que a Matrix espera de você, ou daquilo que você sustentou uma vida quase que inteira, 30 anos às vezes, de uma pessoa que você sustentou, um campo que você sustentou e que você não quer mais sustentar. Mudança de vida e mudança vibracional não acontece sem você ter que fazer mudanças internas e mudanças no seu meio, no seu entorno. Tá, Vivian, mas eu vou ter que descartar essas pessoas da minha vida? Eu não quero que você encare isso como um descarte, porque pessoas, elas vêm e vão na nossa vida. Só fica na nossa vida enquanto fizer sentido para o nosso processo de evolução aqui. A partir do momento em que você entende, compreende que aquele ambiente, aquele meio, ele não é mais compatível com aquela pessoa que você quer se tornar, você precisa se retirar. Senão, o seu processo de despertar vai sim ficar travado. É uma escolha sua. Eu sempre falo que a gente sempre adquire a coragem de se retirar de lugares que não são dignos para a nova pessoa que a gente está se tornando quando a gente está pronto. Então, assim, não se cobre. Mas olhe para isso, por que você não tem coragem de se retirar desses lugares? E que você tá e que você sabe que não são bons para você? Com essas pessoas que não conseguem enxergar você dentro daquilo que você está se tornando e aquilo que você quer se tornar. Não numa espera de reconhecimento, mas num equilíbrio vibracional. Uma outra coisa que pode estar impedindo aí o seu processo de despertar espiritual é o consumo excessivo de informações e pouca integração. Hoje em dia há muito conteúdo espiritual e isso é lindo, porque é sinal de que muitas pessoas estão vivenciando isso, mas também cria um novo tipo de adormecimento, o adormecimento pela saturação. A pessoa lê, estuda, aprende, mas não vive nada. Despertar não é acumular conhecimento, é integrar, é encarnar essa consciência no seu corpo, nos gestos, na escolha. E a gente só faz isso vivendo, interagindo, estando no social. Senão a gente acaba ficando isolado e isso também não faz parte do processo de despertar espiritual. Há uma parte de isolamento, sim, mas depois a gente tem que ir para a terra para poder vivenciar isso, para poder ancorar e sustentar esse campo vibracional novo, dessa nova você.
Uma outra coisa que pode estar te atrapalhando nesse processo de despertar espiritual é a pressa. A pressa é uma vibração de falta, de escassez. E onde há falta, não há presença. Essa necessidade de chegar logo, de que as coisas aconteçam rápido, impede o seu próprio processo. Porque você cria uma ansiedade interna. E essa ansiedade, ela impede que você consiga enxergar a realidade de forma real. Porque ansiedade é um estado de presença no futuro. E para a sua ascensão acontecer, para esse despertar acontecer, você precisa estar presente na sutileza. E você só consegue enxergar essa sutileza se você estiver no seu presente, vivendo a sua vida ali, na presença. A transição planetária, ela é construída passo a passo, respiração por respiração. E esse é o antídoto da pressa. Respira, presença. Eu poderia trazer muitas outras coisas, que podem estar empatando o seu despertar. Mas eu quero trazer algo aqui, por último e não menos importante, que é a falta de amor próprio vibracional. E eu não falo de amor próprio como frases bonitas, mas daquele que define limites, que se honra, que cuida da própria energia, que sabe que a própria luz é sagrada. Pessoas que não acreditam no próprio valor se sabotam sem perceber. E a nova Terra, ela precisa de corpos que se lembrem quem são. Eu digo para você, você é um luxo aqui. Então você precisa aprender, encontrar formas e trazer para microdecisões do seu dia a dia esse amor próprio vibracional, de entender, compreender e sustentar esse campo da pessoa incrível que você é aqui e do quanto a sua vibração ela é necessária, ela é importante para que a nova Terra ela floresça e se sustente aqui. E eu quero trazer aqui para você que a ascensão, esse processo de despertar espiritual, essa transição planetária que nós já estamos vivendo, ela tá aí, tá acontecendo, tá gostosinho demais. Ela não é um salto para fora desse mundo, mas um mergulho profundo dentro dele, dentro de você. O que atrapalha o processo de despertar não são forças externas, são esquecimentos internos. E toda vez que você retorna para o seu corpo, para a sua respiração, para práticas simples, para a sua verdade emocional, para a coragem de ser quem você amplia essa vibração na nova Terra. A nova Terra ela não chega, ela é ancorada por cada um de nós aqui. Agora. E eu faço esse convite para você, assim, do fundo do meu coração, para a gente conseguir ir lapidando esses nossos comportamentos para ser um ser sagrado aqui na Terra. Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de compartilhar com alguém que pode estar precisando também se lapidar aí. E assim a gente vai crescendo juntos. Gratidão, um beijo, um cheiro!